refletir sobre a primeira temporada da série Gênios e resolvi trazer essa reflexão aqui pro meu canal e pros tempos de hoje, analisando isso nos relacionamentos de hoje em dia. E eu percebi que isso acontece muito ainda, e pode ser que esteja acontecendo no seu relacionamento também. E aí, será que está? Me conta aqui nos comentários. Lembrando que esse vídeo contém spoiler. Se você não quer saber o que aconteceu na série antes de assistir, corre lá, assiste, depois você volta aqui para ver o meu vídeo, a minha análise. Olá, eu sou Mariana Lino, sua psicóloga, e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre uma percepção minha. Se você acha que essa percepção faz sentido ou não, aproveita e também coloca nos comentários aqui para eu saber a sua opinião. Eu analisei o relacionamento do Albert Einstein e da Mileva Merrick, que passa na série Gênios, na primeira temporada. E eu percebi que o que aconteceu no relacionamento deles sempre aconteceu e acontece até hoje. E pode ser que esteja acontecendo no seu relacionamento também, ou no relacionamento de pessoas próximas a você. E é algo que pode levar ao término das relações. Assim como aconteceu com os dois na série, na vida real, porque a série é baseada na vida do Albert. E isso aconteceu porque os dois não perceberam o que estava acontecendo, não fizeram nada para mudar isso e foi o que levou ao término do casamento dos dois. A primeira temporada da série Gênios conta a história da vida do físico Albert Einstein desde a sua infância. Bom, a série foi passando ali na infância do Albert e a relação com os pais dele. Depois ele entrou na universidade, ele insistiu muito para que isso acontecesse, ele conseguiu entrar na universidade, mesmo o pai dele pedindo para que ele trabalhasse, para que ele não fosse estudar, ele conseguiu. E foi lá na universidade que ele conheceu a única mulher que estudava, porque o restante dos alunos eram todos homens, eram somente homens. Essa mulher é a Mileva Merrick, e o Albert acabou se relacionando com a Mileva. Ele se encantou com a inteligência dela, ela era muito inteligente. A princípio, ela não queria nenhum relacionamento, porque ela estava ali realmente para estudar, para mostrar o valor da mulher, que a mulher poderia ser, sim, igual ao homem, que ela poderia estudar, que ela poderia ser uma física. Ela sempre sonhou com aquilo e o pai dela apoiava ela demais nisso. Ela tinha que se esforçar muito mais do que os homens para estudar, para se destacar nos estudos. Porque naquela época as mulheres eram criadas, educadas apenas para serem do lar, para terem filhos, para cuidarem de seus maridos, para cuidarem da casa. Então ela estava num lugar diferente, então ela precisava se portar diferente das outras pessoas. Mas o Albert acabou insistindo muito e ela acabou caindo nos encantos dele. Eles se relacionaram, eles namoraram, e os dois acabavam matando muitas aulas para ficar juntos, até que a Mileva perdeu um período da universidade, né? O Albert não perdeu, a gente não sabe, ali não fica tão claro o porquê, mas eu tenho porque talvez ele seja homem e as coisas para os homens naquela época eram muito mais fáceis. Ele conseguiu recuperar e ela não. A Mileva acabou engravidando do Albert e ela precisou sair da universidade. Saiu da universidade, ela voltou para casa dos pais dela. Ela teve que ficar com os pais até ela ter a filha dela. E o Albert acabou não indo ficar com ela, não se casando. Naquela época, quando uma mulher ficava grávida, ela precisava sempre estar acompanhada de um homem, do marido, né? Ela precisava se casar quando ela ficasse grávida. Mas a Mileva acabou que o Albert continuou estudando e foi se envolvendo em vários projetos e ele acabou não indo ficar com ela, não se casando. Até que a filha deles nasceu. Depois que a filha deles nasceu, ela acabou ficando muito doente, a filha deles faleceu, o Albert não chegou a conhecer a filha. Ele foi até a Mileva depois que a filha faleceu, eles se encontraram e aí sim ele disse que se casaria com ela.
Ela ainda o amava muito, ela resolveu aceitar e ela se casou com ele. Os dois voltaram para onde eles eram, ele continuou estudando, mas a Mileva não voltou a estudar. Eles tiveram mais filhos, eles tiveram 2 filhos, e mesmo assim a Mileva sempre o auxiliava nos estudos. Ele estudava muito e ela estava sempre ali ajudando. Ajudando nas teorias que ele estava criando. Então ela sempre foi ponto-chave nas teorias do Albert, porque ela sempre foi fundamental na criação dessas teorias. Ela estava ali sempre do lado dele. Durante o casamento deles, a mãe do Albert foi ficar um pouco com os dois para ajudar a Mileva a cuidar dos filhos e da casa, para que assim ela pudesse ajudar o Albert a estudar nas teorias dele, né? Mas não foi bem isso que aconteceu, porque a mãe deles criticava muito a Mileva por ela deixar muitas coisas da casa sem fazer para estar ajudando ele nesses estudos. A mãe dele não entendia o porquê que ela precisava fazer isso, né? Que o papel da mulher sempre foi cuidar da casa e tal. Mas o Albert, ele se encantou com a inteligência da Mileva. A mãe dele ficava insistindo tanto nisso que a Mileva acabou cedendo. Ela acabou deixando de auxiliar o Albert nisso, para ficar com as crianças, para ficar com a casa, porque a mãe dele também acabou que não ajudou ela tanto nisso. E aí o Albert acabou perdendo o encanto por ela, porque ele conheceu uma pessoa que não existia mais, que era aquela Mileva estudiosa, inteligentíssima, que estava ali sempre do lado dele. Mas ele também não percebeu que ele colaborou para que essa Mileva mudasse, para que ela deixasse de ser essa pessoa. E ele colaborou muito para isso. Ele acabou não se impondo diante da mãe dele, ele acabou deixando que todas as tarefas somente para ela, ele não auxiliava ela nas tarefas domésticas, até porque naquela época um homem fazer as coisas da casa era algo meio que absurdo. Então, ela não percebeu que ela havia mudado por conta de tudo isso, por conta da mãe dele. Ele também não percebeu e os dois foram se deixando levar por essas coisas. O relacionamento dos dois acabou caindo na rotina, ficou maçante. Ele só se importava com o trabalho, ele não se importava mais com ela, ele não se importava com os filhos, ele não se importava com a casa. E isso acabou sobrecarregando-a, porque tudo isso ficou somente para ela dar atenção para os filhos, para casa, e ela também não conseguia mais auxiliá-lo. Na verdade, ele também nem pedia mais para que ela o ajudasse. Tanto que teve em uma teoria que ele criou que ele colocou no trabalho o nome do amigo. O amigo ajudou ele, claro, mas ele não mencionou ela. Ele não reconhecia o que ela fez por ele. Então, os dois foram se deixando levar, os dois foram deixando o relacionamento de lado para viver as suas questões. Ele com o trabalho e ela envolvida em todas as questões da casa, porque ele também não fazia nada para auxiliá-la nisso. Até que o casamento dos dois acabou. Os dois precisaram se separar, eles se separaram, né? Muitas vezes a gente entra num relacionamento sendo uma pessoa e quando a gente está nesse relacionamento a gente acaba se perdendo. A gente vai se deixando levar por coisas externas. A gente esquece da nossa essência, a gente esquece de como nós somos realmente, de como nós éramos antes daquela relação. A gente acaba se perdendo e a pessoa que está com a gente acaba perdendo o interesse também. Porque a pessoa que a gente se torna não é mais a pessoa com que aquela pessoa se apaixonou. E aí quando termina a relação a gente acaba pensando e refletindo o porquê que a gente mudou tanto, porquê que a gente se deixou levar. Mas acaba que o outro também fez com que a gente mudasse. E a gente também aceitou. Então, talvez isso esteja acontecendo no seu relacionamento. Se estiver, preste bastante atenção. Tente procurar a sua essência que está aí dentro de você, em algum lugar. Você sabe que tá, mas a gente precisa procurar. E é importante sempre fazer terapia para que a gente nunca se perca de nós mesmos. Bom, gente, esse foi o vídeo, o recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram ou não também, deixa aqui nos comentários.
Curta esse vídeo, compartilhe com quem você sabe que precisa ver isso, ver essa mensagem, esse recado. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Fiquem ligados aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.